E aí pessoal, beleza? Hoje é dia de avaliação, trazendo para vocês aqui um hatch médio, sucesso de vendas na sua época, o i30, que veio com a missão de bater de frente com Focus hatch, com Golf, carros bem consolidados no mercado brasileiro nessa época, e ele conseguiu, virou líder de vendas do segmento, desbancou o Astra na época, e nós vamos ver tudo em detalhes sobre esse carro, parte externa, interna, parte mecânica bem em detalhes. Vamos levar esse carro para dar uma volta, ver como ele se comporta na estrada, fazer uma média de consumo. Então se já gostou, deixa aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito e bora para a vinheta. Esse aqui, pessoal, é um i30 ano 2010 com câmbio automático e bem completinho, como vocês vão ver mais à frente em detalhes. Mas começando falando aqui de parte externa, de design, é um carro que revolucionou. Em uma época que tínhamos hatches médios com designs, vamos dizer assim, bem semelhantes, né? O Golf com o Focus, Vectra GT começou também a trazer um design um pouco diferente. Esse aqui inovou bastante. Frente mais arrojada, um design mais esportivo. A traseira lá também, como vocês vão ver, a caída mais brusca. Então, um carro que veio mesmo para quebrar conceitos. E falando aqui de parte dianteira dele, faróis com refletores duplos, policarbonato, farol que ilumina muito bem na estrada. E ele tem todo esse design aqui também passando para a grade. Design repuxado, afilado, mas ao mesmo tempo de linhas mais arredondadas. Abusa um pouquinho do cromado aqui na grade, que também fica muito bonito. Boa entrada de ar dianteira. Conta com faróis de neblina também. Então o conjunto óptico dele é bem completinho. Passando aqui para a parte lateral, também tem um design muito bonito esse carro. Como eu disse, aquela parte traseira tem uma caída mais pronunciada. Revolucionou um pouco o design. Lembra um pouco o BMW Série 1, foi mais ou menos inspirado aí. Mas falando aqui do conjunto rodas e pneus. Rodas grandes, rodas aro 17, bonitas, diamantadas. Um cromado que faz combinar com a dianteira, né? A grade cromada também. Então acompanha bem esse design. Pneus 225, 45, 17, pneus largos, perfil baixo. Esse carro ele tem essa proposta esportiva. Então é um carro que tem uma pegada, uma batida um pouco mais seca dentro de cidade. Então tem esse detalhe, mas em compensação na estrada, como vocês vão ver mais à frente, proporciona bastante desempenho. Então bem aprovado e bem condizente com a proposta dele. Lateral aqui, sem segredos, mas temos retrovisor elétrico com rebatimento e pisca integrado, que também já vinha sendo bem comum na época nesses carros. Lateral aqui, essa linha de cintura que eu gosto de falar dela, uma linha de cintura um pouco mais alta, mostra que é um carro com uma proposta um pouco mais esportiva. Teto solar, nós vamos ver. Passando aqui mais para a parte de trás, tampa do tanque com abertura interna, vocês também vão ver em detalhes. Mas um carro bem bonito olhando ele pela lateral, um carro que chamou bastante atenção mesmo na época, principalmente pelo design. E chegando aqui na parte traseira, anteninha de teto, também bem comum na época. Vidro traseiro aqui com, como eu disse, com aquela caída mais vertical, mas também proporciona uma visão melhor para o motorista quando vê pelo retrovisor. Tampa do porta-malas, abertura pelo botão ou pela chave. Revela-se um porta-malas condizente com a categoria, 340 litros. Aqui em cima você tem a tampinha para abrir o porta-malas por dentro, em caso de alguma necessidade, algo do tipo, tá aqui. Mas bem forradinho, um acabamento legal, não tem lata aparecendo nada. Aqui embaixo também vemos o mesmo acabamento, todo em carpete, muito bonito. Step é de uso temporário, é um ponto de atenção nesse carro, mas também atende para o que foi feito, para o que foi colocado aqui, sem problemas. Parte inferior aqui conta com sensor de estacionamento e câmera de ré. Então um carro bem completo. Alguns concorrentes aí do mesmo segmento nem tinham esses opcionais. E falando aqui um pouquinho da chave dele também, é uma chave canivete com controles de abertura e travamento aqui
e também controle de abertura do porta-mala, tudo pela chave, pelo controle. E vamos ver a parte interna desse carro agora. Mas já sabe, né? Se tá gostando, deixa aquele like pra gente, para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Sua inscrição é muito importante para ajudar o YouTube a divulgar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E bora ver a parte interna. Começando aqui pelo acabamento das portas. Ele tem um acabamento aqui nessa parte de cima que é um plástico, mas um plástico de boa qualidade, tem uma textura legal, agradável. Lembra aquela textura do Gran Siena, do novo Palio, uma textura muito boa. Aqui a parte de baixo aqui tem uma espécie de courinho, aqui também revestimento de boa qualidade. Ele conta aqui os comandos na porta, vidro elétrico nas 4 portas, trava elétrica, botão aqui, o botão aqui de bloqueio dos vidros traseiros, retrovisor com o comando elétrico aqui e o botão aqui de rebatimento do retrovisor. Bem legal, bem interessante nesse carro. Maçaneta cromada, muito bonita, dá um requinte a mais para o carro. Esse carro ele esbanja cromado, não é verdade? Ele usa muito desse recurso no seu acabamento e fica bonito sem muito exagero, né? Mais abaixo aqui um bom porta-objetos, porta-revistas, com um porta-copos aqui, ou porta-garrafas, se for uma garrafinha menor, talvez caiba. Mas vamos ver aqui agora a parte interna mesmo em si. Começando aqui pela parte lateral, olha só, ele conta com ajuste de luminosidade do painel. Ao lado aqui essa tampinha, nas versões mais completas ele também tinha opção de controle de tração e estabilidade, ou ali seria o botão para desativar o sistema. Embaixo ali um bom apoio para o pé esquerdo, excelente para viagens, muito bem-vindo. Mais aqui abaixo tem a abertura do tanque de combustível, abertura interna, muito bacana. Vamos ver aqui o painel, painelzinho completo do jeito que a gente gosta, conta-giros grande do lado esquerdo, velocímetro do lado direito, com um interessante marcador ali de milhas por hora também. É um carro que foi vendido também no mercado americano, então já vem adaptado para os dois mercados. Ao meio, marcadores de temperatura e combustível, também bem completinho. Mais ao meio, o aviso de porta aberta e também conta com computador de bordo. Ao girar a chave, também tem aqui várias luzes de advertência, aviso de cinto, aviso de porta aberta, como eu mostrei. Ali também o indicador da marcha, né, do câmbio, e o computador de bordo. O curioso é que aqui ele marca em litros a cada 100 km, então é uma marcação um pouco diferente que você tem que ficar atento. Para converter isso para quilômetros por litro, basta dividir ali o 100 por 8,9 e você vai chegar na média que ele está fazendo no momento, que está sendo indicado. Além disso, aqui, olha no botão Trip, vamos mudando as funções, velocidade média, distância percorrida, autonomia e voltou aqui para o consumo médio. Poucas funções, mas tem as essenciais para uma viagem. Mais abaixo ali o odômetro total, esse carro está com 166 mil quilômetros, esse carro aqui ele é do meu amigo Enoch, aqui da minha cidade, São Domingos do Prata. O carro está em excelente estado, ele pegou esse carro com 146 mil quilômetros, fez as revisões, troca de óleo, troca de correia, e um carro de 166 mil quilômetros está bem inteirão. Olha só, até a costura do volante aqui, olha, não tem sinal de desgaste, nada disso, né? Carro muito bom mesmo. O acabamento, né? O acabamento Hyundai, ele é referência. Ele é um acabamento muito bom. Num carro com a quilometragem um pouco mais alta, é que nós vemos o quanto um acabamento ele é bom e ele é durável. Não é verdade? Mas continuando falando aqui dos opcionais que esse carro tem. Olha só, ele conta aqui com farol com acendimento automático, farol de neblina, do outro lado aqui, sensor de chuva com ajuste de sensibilidade, também tem o limpador traseiro e as velocidades normais mesmo de funcionamento. Mostrando aqui o volante, ele é do tipo multifuncional, lado esquerdo aqui temos os comandos do som, o som, como vocês podem observar, não é o original, é uma central multimídia que o dono colocou, mas também funciona, é compatível com esses comandos.
E do lado direito aqui temos o Cruise Control, o piloto automático ou controlador de velocidade. Muito bem-vindo no carro desse, ainda mais com o câmbio automático, não é verdade? É uma mão na roda para longas viagens, longas retas. Passando aqui para a parte central, temos aqui os comandos do ar-condicionado. Aqui, esse é um ar-condicionado convencional. Nesse ano aqui do i30 também tinha a opção de ar-condicionado digital, mas era opcional. Mas ele tem um item a mais nesse ar-condicionado, que é o porta-luvas refrigerado. Tem uma saída de ar-condicionado para ele, dá para manter ali uma bebida gelando, um refrigerante, um suco, uma água. Mais abaixo aqui temos um porta-objetos. Esse aqui você aperta, se revela um porta-objetos. E aqui embaixo mais um outro que é de puxar. Mais abaixo ali temos, do lado esquerdo, o acendedor de cigarros. Do lado direito, uma tomada 12 volts para você ligar um carregador. Câmbio automático de 4 velocidades, convencional com conversor de torque, um câmbio muito bom. Vocês vão ver o comportamento desse câmbio na estrada, câmbio excelente. Com as opções aqui de travar em 3, 2 e 1, travar as marchas. Também, como todo bom câmbio automático deve ser. Mais ao centro aqui, dois ótimos porta-copos. Ao lado, a alavanca do freio de mão, convencional, mecânica. E um excelente apoio de braços aqui em 2 níveis. Primeiro nível aqui, um nível mais raso. E o segundo nível, mais profundo aqui, olha. Cabe bastante coisa. E no canto ali, olha só, dá para ver, tem as entradas de USB e auxiliar. Então, seriam as entradas do som original. Mas interior em couro, os bancos são bons, bancos bem confortáveis. Dá para viajar nesse carro aqui com tranquilidade. Vidros originais, dá para ver ali a logozinha da Hyundai, bem legal. Aqui, passando para o teto, vamos chegar aqui na cereja do bolo desse carro já já. Mas olha só, tem aqui o console de teto, porta-óculos, luzes de leitura e os comandos aqui do teto solar. Esse carro conta com teto solar. Tem aqui a pestana também, se você não quiser essa iluminação adicional, dá para fechar e o carro fica todo escuro. Alças de teto ali, para passageiros que vão atrás também conta. Luz de teto central, que acende quando se abrem as portas também. E mostrando aqui os parassóis, parasol para o passageiro, com iluminação e espelho. Parasol do motorista também com iluminação e espelho. Iluminaçãozinha aciona de acordo com a abertura do espelho. Então, bem completinho. Esse carro aqui também, um item que ele não tem é o retrovisor fotocrômico. Mas ele está aqui com o sensor de estacionamento. Nesse caso aqui também foi instalado à parte. O sensor de estacionamento original ele é um pouco diferente. Ele não vem com esse display aqui em cima não. Mas um carro bem completinho de qualquer forma, com excelente espaço interno, excelente espaço para motorista e passageiros. E falando em espaço, vamos ver como é que é para quem vai no banco de trás. O banco aqui já está ajustado para mim, então vamos ver como é que é a situação lá no banco de trás. Antes de falar aqui do espaço interno, vamos falar um pouquinho aqui de acabamento também. Mesmo acabamento da porta da frente, mesmos materiais. Aqui também tem um pequeno porta-objetos e comando do vidro bem aqui na mão. Maçaneta cromada também, mesmo padrão lá da frente, bem acabadinho. Vamos ver aqui agora espaço. O banco está um pouquinho inclinado, né? Mas vamos ver aqui, ó. Lá estava ajustado e aqui eu tô praticamente encostando. Para o motorista que gosta de dirigir uma posição mais com as pernas esticadas, como sugere-se um carro mais esportivo, você vai ter um espaço aqui atrás bem limitado. Para quem gosta com o banco um pouco mais à frente, eu vou ter um pouco mais de espaço. Até porque, olha só, aqui tem uma concavidade aqui atrás do banco, que ajuda um pouco no espaço aqui para os joelhos. Tem também uma redinha para colocar alguma coisa, mas tem um bom espaço aqui para os pés. O trilho do banco está lá na frente, não incomoda muito. O espaço para a cabeça é limitado.
Eu tenho 1,83 m, 1,85 m mais ou menos. Minha cabeça está encostando aqui. Ele já tem uma caída de teto um pouco aqui, a partir desse ponto o teto começa a dar uma descida, então para pessoas mais altas aqui vai ser bem no limite mesmo. Mas em questão de conforto, bancos também bem confortáveis, dá para viajar tranquilo nesse carro. Como eu disse, só um pouquinho aqui o espaço para a cabeça que está no limite. Aproveitando aqui para mostrar também como é uma cadeirinha aqui, olha, para você que tem criança, olha só, dá para levar uma cadeirinha aqui com folga, né? Até duas, né? Uma de cada lado. Pena que ele não conta ainda com Isofix, né? A cadeirinha ela tem que ser presa no cinto. Mas dá para levar aí com tranquilidade. Olha só, o dono aqui colocou até uma pestana para não bater muito sol. E mostrando aqui mais em detalhes os bancos, apoio de cabeça para os 5 passageiros. Aqui no meio só que não tem o cinto de 3 pontos, mas ele conta aqui com um apoio de braços muito bom e com porta-copos. Bem interessante, muito bem-vindo num carro desse porte. Mas de qualquer forma é um carro que fez muito sucesso de vendas, um carro muito bom de mercado, bem procurado. Um carro desse aqui, olha, 2010, a tabela dele está em torno de R$34 mil. Vou colocar o preço certinho, cotação agora de maio de 2021. É um carro que compete, que bate de frente com o Golf, com o Focus. O Vectra GT estava ali saindo de linha, né? Saiu em 2011. Então ele veio para pegar essa fatia do bolo aí também. Saiu também o Astra, finalzinho de 2011. Aí ficou o Golf MK4,5, ficou o Focus MK2,5, competindo de frente com esse carro aqui. Mas esse carro desbancou de vendas e tem uma desvalorização baixa, considerando a categoria que ele está enquadrado. Então é um carro muito interessante de se pensar nessa faixa de preço aí dos 35 mil. Dá para pegar um carrinho desse bem equipado, bem completo. E olha só, como eu disse, 166 mil quilômetros rodados, o carro está impecável de acabamento, de conservação, conservação do couro, conservação dos plásticos. E vamos falar um pouquinho de mecânica agora? Vamos ver o trem de força desse carro? E o que temos para falar aqui de mecânica? Motorzão Beta 2.0, 16 válvulas, motor Hyundai, que equipou a primeira geração do Tucson. Tucson que inclusive já fiz review dele com esse mesmo motor. Vou deixar o link para o vídeo dele no final, na tela final. Mas um motor de 145 cavalos, ele é só a gasolina, tem um desempenho muito satisfatório. A Tucson que pesa 1.535 quilos, nela já anda super bem. Nesse carro aqui de 1.327 quilos, vai andar melhor ainda. Peso potência de 9,2 quilos por cavalo, então um desempenho muito satisfatório. É uma potência que vem tarde, vem a 6.000 RPM, mas também condizente com a construção desse motor. Duplo comando, ele conta com variador de fase na admissão, que faz ele ser um pouco mais esperto em baixos giros. Esse carro tem 19 kg de torque a 4.600 RPM. O torque também ele vem um pouco tarde, mas na média para um motor também nessa configuração. E a configuração dele, eu posso dizer que é um motor raiz, é motor feito para durar. Sistema de acelerador por cabo ainda, não é nem acelerador eletrônico. Atrapalha um pouco no consumo, mas também um item a menos para manutenção, um item a menos para dar defeito. Esse motor aqui ainda usa correia dentada, então você tem que fazer a troca preventiva dela, fica atento. Pegou um carro desse, já leva para trocar óleo, trocar filtros. Se não tiver uma nota de correia dentada que o antigo dono fez a troca, vai lá, faz a troca, não brinca com isso não, porque uma correia dessa arrebentar pode te deixar na mão e te dar um problema sério e um gasto bem alto. Tirando isso, um motor bem resistente, bem robusto, muito bem construído, como eu disse. Tudo aqui bem à mão para você fazer a manutenção desse carro, para você verificar também. Aqui, olha, líquido do arrefecimento, está aqui fácil acesso para você verificar o nível. Aqui também para você completar o líquido do lavador de para-brisas. Varetinha de óleo está aqui perto. É um automático, né? Vareta de óleo, do nível do óleo da transmissão está aqui, ó, alaranjada. Fluido de freio está ali, olha, atrás aqui da caixa do filtro de ar. Dá para completar, dá para verificar o nível ali também, tranquilo demais. Então tudo muito bem construído, sem muita eletrônica embarcada, muita coisa aqui para dar problemas, vamos dizer. Talvez seja um dos grandes motivos de ser um motor confiável, durável
e resistente. Acabamento aqui também muito bacana, acabamento em plástico de boa qualidade. Temos aqui uma excelente manta acústica bem grande, ajuda no projeto de isolamento acústico como um todo desse carro. É um motor 2.0, um motor que gera mais ruído, então faz-se necessário uma manta dessa para diminuir um pouco desse ruído para quem está lá dentro. Vocês vão ver que quando a gente for dar uma volta nesse carro, ele realmente faz um pouco de ruído, principalmente quando reduz marchas, então é muito bem-vinda. Aqui a varetinha não tem alça pantográfica, mas atende bem para o que ela foi feita. O interessante é que ela não sai daqui, ela não fica aqui embaixo, ela fica presa aqui no capô. Então, um detalhe curioso desse carro. E vamos levar ele para dar uma volta agora, vamos ver como é que é o comportamento dele na estrada. E é isso aí, galera. A bordo agora daqui do i30 na estrada, vamos dar uma voltinha, ver como ele se comporta. Câmbio automático convencional de 4 velocidades, trocas aqui, pelo que eu já pude perceber, sem tranco, troca de marcha suavemente, não dá nem para perceber, cara. Muito bom mesmo. Posição ao guiar, muito fácil de encontrar. O volante aqui ele tem ajuste de altura e profundidade, então eu consigo encontrar facilmente uma posição aqui. O banco do motorista também tem regulagem de altura, então também sem problemas. Eu zerei o computador de bordo ali na saída da cidade, vamos ver como que vai ficar a média desse carro. Detalhe curioso, né? O computador aqui ele marca em litros a cada 100 km por hora. Então, vamos fazer uma média aqui e depois a gente faz a conversão, mais ou menos, para ver quanto que vai dar. Mas vamos falar aqui das impressões ao guiar. Primeiro eu vou falar aqui da direção. Cara, a direção elétrica, como toda boa direção elétrica, tem o seu ajuste de assistência de acordo com a velocidade. E o que eu posso dizer aqui é que eu senti muito mais a diferença aqui dessa direção. Ela realmente ficou mais pesada. Deu para perceber isso aqui facilmente. Eu estou aqui em torno de 80 por hora e a assistência aqui está bem reduzida. Então é um ponto positivo para a questão de segurança, esportividade. 80 por hora, quarta marcha, só tem 4 marchas, está aqui a 2.000 giros cravadinho. É como deveria ser mesmo, apesar de ser um 2.0, poderia estar um pouco abaixo, mas por ser 4 marchas ele precisa compensar um pouco a falta da quinta marcha. Então essa quarta ela tem que ter um pouco mais de elasticidade mesmo. Mas aqui por enquanto, olha, tá fazendo uma média de 8 para cada 100, ou seja, 8 litros para cada 100 km. Isso dá uma média de 12,5 mais ou menos, se for converter para quilômetros por litro. Ele também conta com piloto automático ou controle de cruzeiro, comandos aqui no volante, ligo o botão ON e eu vou marcar aqui uma velocidade. Primeiro eu preciso apertar aqui para baixo, né, o 7, para ele travar na velocidade. Eu posso agora acelerar aqui, ó, no botão. Vou aumentar um pouquinho, sem o pé. Qualquer toque que eu der aqui nos pedais, ele vai tirar o controle de cruzeiro e vai devolver o controle aqui para os pedais. Vamos ver um pouquinho da retomada dele. Tem uma boa resposta, é um motor 2.0, bem elástico. Como eu já disse, mesmo o motor da Tucson. Então, para esse carro aqui, ele se sai muito bem. Mas não vamos esticar muito, porque eu quero fazer uma média. Vamos ver quanto que esse motor 2.0 vai fazer de média aqui no nosso circuito aparentemente controlado. Questão de suspensão, desempenho em curvas. Vamos pegar aqui um trechinho bem sinuoso, vamos ver como ele se comporta. Ele tem a McPherson na dianteira, Multilink na traseira, então ele curva bem, traseira bem travada mesmo no chão. A posição de dirigir também já é um carro que proporciona uma posição de dirigir um pouco mais baixa. Você sente que você está sentado um pouco mais abaixo em relação à estrada, então também voltado mais para a esportividade. Ponteiro de temperatura aqui que eu gosto de falar dele também quando o carro tem, olha só.
ele fica um pouquinho antes ali do meio da marca. Ele tem um ajuste próprio da Hyundai, então na estrada ele vai ficar marcando mais ou menos ali um pouquinho antes do meio. Tá pegando um bom fluxo de ar, tá refrigerando bem. Dentro de cidade acredito que ele vai subir um pouquinho, mas tudo dentro da normalidade. Mais um teste aqui de curva. Curva bem. Como eu disse, por ser 4 marchas, né, ele vai a todo momento buscar aqui uma terceira quando precisar de um pouco mais de torque. Mas você nem percebe as trocas, você só percebe o giro subindo, o som do motor, mas zero tranco. É um câmbio que trabalha muito bem junto com o conversor de torque. A média dele caiu um pouquinho, está agora em 8,2 para cada 100 km. Está dando mais ou menos 12,5 km por litro. Tive uma subida, tive uma ultrapassagem, travou um pouquinho, então a média cai. Mas agora pegamos uma descida, vamos deixar a inércia levar o carro e vamos ver se essa média melhora. Detalhe que quando não estou acelerando, ele joga o giro lá embaixo. Estava ali em 1.250, 1.300, mesmo a 80 por hora. Isso ajuda muito no consumo de combustível, porque ao mesmo tempo que ele está mantendo o cutoff, ou seja, o giro acima ali de 1.200, 1.300, ele não está mantendo o giro muito alto, ou seja, ele está fazendo pouco freio motor. Então ele deixa o carro soltar mais, seria equivalente a uma sexta marcha de um câmbio automático de 6 marchas, ou um manual que seja, mas ele vai deixar o giro lá embaixo. Então bem interessante esse sistema de desmultiplicação da rotação aqui que esse câmbio faz. Então ajuda um pouco na economia de combustível. E olha só, tá dando aqui mais ou menos 7,5. Isso daria em torno de 13 km por litro, 13,5, tá mais ou menos nessa faixa. E já vamos aproveitar para pegar essa subida e ver como é que ele se comporta na subida, ó. Pé embaixo e tá puxando, ó. Vendo? Tem potência. Retomadas mesmo em subidas, ultrapassagens. É um carro que tem bastante resposta, tá vendo? Ele joga a marcha mesmo. Aqui tá de segunda, terceira, subiu. Agora já não é muito mais média de combustível aqui. Agora testando um pouquinho o desempenho, mostrar para vocês também a parte de desempenho que vocês podem precisar numa estrada, numa BR, uma ultrapassagem. Então esse carro ele entrega isso de forma mais segura. Acesso aos comandos aqui, muito simples, muito fácil. Os comandos aqui bem na vista, bem na mão. Comandos do ar-condicionado estão aqui, fácil acesso. E aqui também a alavanca de câmbio, que automática a gente nem mexe muito nela, né? Mas está aqui fácil também, para manobras, está na mão. O câmbio aqui está na posição D, mas eu tenho opção também de trocas, vamos dizer, manuais, né? Eu posso selecionar aqui para travar o câmbio só até a terceira, ó. Se eu quiser descer uma serra com o freio motor mais atuante, motor mais cheio, ele indica no painel para mim ali 3, terminou, joga para o D, vai baixar a quarta aqui de novo. Da mesma forma eu tenho 2, tenho 1 para situações de baixa velocidade. Mas é um carro que eu gostei muito, estou gostando muito de guiar. Mais uma vez agradecer ao Enoque aí, amigo, inscrito do canal Bate-Papo Automotivo, que cedeu essa máquina pra gente. Um carro que faz brilhar os olhos quando você dirige, um carro que te faz querer comprar. A verdade é essa. Já é o segundo Hyundai que eu estou avaliando e todos eles me encantam pela qualidade construtiva, pela resistência, confiabilidade mecânica. Estava aqui conversando com ele sobre a manutenção desse carro. Ele pegou esse carro com 140 e poucos mil quilômetros, está com 166 agora. Ele já rodou 20 mil. Fez a manutenção de rotina que tinha que fazer, troca de óleo, filtros, trocou correia dentada, fez a troca do óleo da transmissão, gastou em média R$500, 5 litros de óleo. A transmissão pega pouco óleo, 4 marchas apenas. Então assim, um carro tranquilo de manter pelo segmento, preços de peças bem na média mesmo. Eu diria até que mais barato que alguns concorrentes, tá?
Então assim, um carro muito aprovado em dirigibilidade, em conforto. Dá para viajar num carro desse aqui por horas. Apoio de braço aqui, olha, bem confortável, apoio largo, dá para passageiro e motorista utilizarem aqui ao mesmo tempo tranquilamente. Então tá muito aprovado. Pessoal, então essa foi a review do i30, uma excelente opção de compra para você que está aí com uns 35, 40 mil reais, que é um hatch médio de proposta esportiva, de comportamento esportivo e não quer ter muita dor de cabeça com manutenção, um carro confiável para viajar, um carro para o dia a dia até, apesar de não ser dos mais econômicos como vocês viram no teste na estrada, mas um carro que te entrega muito prazer em guiar, potência de sobra, desempenho satisfatório, segurança para ultrapassagens, para retomadas, um carro muito bom. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários outros vídeos de reviews. Tem review lá do Focus, um dos concorrentes desse carro aqui, Focus Hatch. Se você quer um carro com porta-malas maior, tem o Focus Sedan, tem outros carros do segmento, vários outros carros de vários outros segmentos, da Tucson também, mesmo motor desse i30. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.